E eu saúdo você com a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que bom que você está aqui comigo para mais um dia de leitura diária do nosso propósito anual, lendo a Bíblia inteira 2025. Preparado para ler a palavra de Deus? Bom, feche os seus olhos, vamos iniciar com a oração. Senhor meu Deus, Senhor Pai que está nos céus, maravilhoso é o Teu nome. Te louvo, Senhor. Te agradeço por essa oportunidade de estarmos aqui lendo e ouvindo a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo seja intérprete da Tua palavra, Senhor, mediante essa leitura que iremos fazer hoje. Nos ajude, nos dê graça, ânimo, Senhor, para que nós continuemos com esse propósito, Senhor, e que venhamos vencer todos os dias essas leituras diárias. Em Teu nome eu te agradeço, continue conosco. Amém e amém. Amém? As nossas leituras diárias de hoje estão em 1 Samuel, capítulo 23 e 24. 1 Crônicas, capítulo 6. Salmos 54 e Atos 16. Estes são os livros mencionados aqui que vamos fazer a nossa leitura diária de hoje. 1 Samuel, capítulo 23. Davi liberta o povo de Keila. Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor: devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu: vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram: aqui em Judá estamos com medo, quanto mais se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente. Levante-se, disse o Senhor, vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo daquela cidade. Ora, Abiatar, filho de Ameleque, tinha levado o colete sacerdotal quando fugiu para se juntar a Davi em Keila. Saul persegue Davi. Foi dito a Saul que Davi tinha ido a Keila e ele disse: Deus o entregou nas minhas mãos, pois Davi se aprisionou ao entrar numa cidade com portas e trancas. E Saul convocou todo o seu exército para a batalha, para irem a Keila e cercarem Davi e os homens que o seguiam. Quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse a Abiatar: traga o colete sacerdotal. Então orou: ó Senhor, Deus de Israel, esse teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por minha causa. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato conforme teu servo ouviu? Ó Senhor, Deus de Israel, responde-me. E o Senhor lhe disse: ele virá. E Davi novamente perguntou: será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e a meus soldados a Saul? E o Senhor respondeu: entregarão. Então Davi e seus soldados, que eram cerca de 600, partiram de Keila e ficaram andando sem direção definida. Quando informaram a Saul que Davi tinha fugido de Keila, ele interrompeu a marcha. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Zif. Dia após dia Saul procurava, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. Quando Davi estava em Oreza, no deserto de Zif, soube que Saul tinha saído para matá-lo. E Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e o ajudou a encontrar forças em Deus. Não tenha medo, disse ele. Meu pai não porá as mãos em você. Você será rei de Israel, e eu lhe serei o segundo em comando. Até meu pai sabe disso. Os dois fizeram um acordo perante o Senhor. Então Jonatas foi para casa, mas Davi ficou em Oreza. Alguns zifeus foram dizer a Saul em Gibeá: Davi está se escondendo entre nós nas fortalezas de Oreza, na colina de Aquilá, ao sul do deserto de Gesimon. Agora, ó rei, vai quando quiseres, e nós seremos responsáveis por entregá-lo em tuas mãos. Saul respondeu: o Senhor os abençoe por terem compaixão de mim. Vão e façam mais preparativos. Descubram onde Davi geralmente vai e quem o tem visto ali. Disseram que ele é muito astuto. Descubra todos os esconderijos dele e voltem aqui com informações exatas. Então irei com vocês. Se ele estiver na região, eu procurarei entre todos os clãs de Judá. E eles voltaram para Zif antes de Saul. Davi e seus soldados estavam no deserto de Maom, na Arabá, ao sul do deserto de Gesimon. Depois, Saul e seus soldados saíram e começaram a busca. E ao ser informado, Davi desceu a rocha e permaneceu no deserto de Maom. Sabendo disso, Saul foi para lá em perseguição a Davi. Saul ia por um lado da montanha e pelo outro Davi e seus soldados fugiam depressa para escapar de Saul. Quando Saul e suas tropas estavam cercando Davi e seus soldados para capturá-los, um mensageiro veio dizer a Saul: venha depressa, os filisteus estão atacando Israel. Então Saul interrompeu a perseguição a Davi e foi enfrentar os filisteus. Por isso, chamam esse lugar Selá Amalecote. E Davi saiu daquele lugar e foi viver nas fortalezas de En-Gedi. Capítulo 24. Davi poupa a vida de Saul. Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto de En-Gedi. Então Saul tomou 3.000 de seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens perto dos rochedos dos bodes selvagens. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna e Saul entrou nela para fazer suas necessidades.
Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Eles disseram: este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul sem que ele percebesse. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul. E então disse aos soldados: que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacasse Saul. E este saiu da caverna e seguiu seu caminho. Então Davi saiu da caverna e gritou para Saul: ó rei, meu senhor. Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se com seu rosto em terra e depois disse: por que o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo lhe fazer mal? Hoje o rei pode ver com seus próprios olhos como o Senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu o matasse, mas eu poupei, pois disse: não erguerei a mão contra o meu senhor, pois ele é ungido do Senhor. Olha, meu pai, olha para esse pedaço de teu manto em minha mão. Cortei a ponta do teu manto, mas não te matei. Agora entende e reconhece que não sou culpado de fazer-te mal ou de rebelar-me. Não te fiz mal algum, embora esteja à minha procura para tirar minha vida. O Senhor julgue entre mim e ti. Vingue ele os males que tens feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. Como diz o provérbio antigo, dos ímpios vêm coisas ímpias, por isso não levantarei a minha mão contra ti. Contra quem saiu o rei de Israel, a quem está perseguindo, a um cão morto, a uma pulga, o Senhor seja juiz e nos julgue. Considere ele minha causa e a sustente. Ele me julgue, livrando-me das tuas mãos. Davi, falando todas essas palavras, Saul perguntou: é você, meu filho Davi? E chorou em alta voz. Você é mais justo do que eu, disse a Davi. Você me tratou bem, mas eu tratei mal. Você acabou de mostrar o bem que ele tem feito. O Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quando um homem encontra um inimigo e o deixa ir sem fazer-lhe mal, o Senhor o recompense com o bem, pelo modo como você me tratou hoje. Agora tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel será firmado em suas mãos. Portanto, jure-me pelo Senhor que você não eliminará meus descendentes, nem fará meu nome desaparecer da família de meu pai. Então Davi fez seu juramento a Saul e esse voltou para casa. Mas Davi e seus soldados foram para a fortaleza. 1 Crônicas, capítulo 6. Os descendentes de Levi. Estes foram os descendentes de Levi: Gerson, Coate e Merari. Estes foram os descendentes de Coate: Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Estes foram os filhos de Arão, Moisés e Miriam. Esses foram os filhos de Arão: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou Finéias, Finéias gerou Abisua, Abisua gerou Buque, Buque gerou Uzi, Uzi gerou Zeraías, Zeraías gerou Meraiote, Meraiote gerou Amarias, Amarias gerou Aitube, Aitube gerou Zadok, Zadok gerou Aimaas, Aimaas gerou Azarias, Azarias gerou Joanã, Joanã gerou Azarias, que foi sacerdote num templo construído por Salomão em Jerusalém. Azarias gerou Amarias, Amarias gerou Aitube, Aitube gerou Zadok, Zadok gerou Salum, Salum gerou Ilquias, Ilquias gerou Azarias, Azarias gerou Seraías, Seraías gerou Jeozadak. Jeozadak foi levado prisioneiro quando o Senhor enviou Judá e Jerusalém para o exílio por meio de Nabucodonosor. Esses foram os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Estes são os nomes dos filhos de Gerson: Libni e Simei. Esses foram os filhos de Coate: Arão, Izar, Hebron e Uziel. Esses foram os filhos de Merari: Mali e Muzi. Estes são os clãs dos levitas alistados de acordo com seus antepassados. De Gerson, seu filho Libni, que foi o pai de Jaate, pai de Zima, que foi o pai de Joá, pai de Ido, pai de Zerá, que foi o pai de Jeaterai. De Coate, seu filho Aminadab, pai de Corá, que foi o pai de Assir, pai de Eucana, pai de Ebiasaf, que foi o pai de Assir, pai de Taate, pai de Uriel, pai de Uzias, que foi o pai de Saul. De Eucana, Amazai, Aimote e Eucana, pai de Zofai, pai de Naate, que foi o pai de Eliabe, pai de Jorão, pai de Eucana, que foi o pai de Samuel, Joel o mais velho, e Abias o segundo. De Merari, Mali, pai de Libni, pai de Simei, que foi o pai de Uzá, pai de Simeia, pai de Agias, que foi o pai de Asaías. Os músicos do templo. Estes são os homens a quem Davi encarregou de dirigir os cânticos no templo do Senhor, depois que a arca foi levada para lá. Eles ministraram o louvor diante do tabernáculo, da tenda do encontro, até quando Salomão construiu o templo do Senhor em Jerusalém. Eles exerciam suas funções de acordo com as normas estabelecidas. Estes são os que ministravam junto com seus filhos, dentre os coatitas: o músico Emã, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Jufe, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assi,
filho de Ebiasaf, filho de Corá, filho de Izá, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. À direita de Emã ficava seu parente Asaf, filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baazéias, filho de Malquias, filho de Etni, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. Dentre os Meraritas, à esquerda de Emã, parente dos Meraritas. Ficava Etã, filho de Quise, filho de Abide, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Uquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Male, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Davi. Seus parentes, os outros levitas, foram encarregados de cuidar de todo o serviço do tabernáculo, o templo de Deus. Mas era Arão e seus descendentes que cuidavam dos sacrifícios no altar do holocausto, as ofertas no altar de incenso e de todo o serviço do lugar santíssimo, como também dos sacrifícios da propiciação por Israel, conforme tudo que Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. Estes foram os descendentes de Arão, e seu filho Eleazar, pai de Finéias, que foi o pai de Abisua, pai de Buque, pai de Uzi, que foi o pai de Zeraías, pai de Meraiote, pai de Amarias, que foi o pai de Aitube, pai de Zadok, pai de Aimaas. As cidades dos levitas. Essas foram as cidades e as regiões dadas aos levitas para nelas habitarem. Dentre os descendentes de Arão, o clã coatita foi sorteado primeiro. Foi-lhe dada a Hebrom, em Judá, com suas pastagens ao redor. Mas os campos e os povoados em torno da cidade foram dados a Calebe, filho de Jefoné. Assim os descendentes de Arão receberam Hebrom, cidade de refúgio, e Libna, Jati, Estemoa, Ilém, Debi, Azã, Jutá e Bet-Semes, com suas respectivas pastagens, e da tribo de Benjamim receberam Gibeão, Geba, Alemete e Anatote com suas respectivas pastagens. Ao todo, 13 cidades foram distribuídas entre seus clãs. Para os demais descendentes de Coate, foram sorteados 10 cidades, pertencentes aos clãs da metade da tribo de Manassés. Para os descendentes de Gerson, clã por clã, foram sorteados 13 cidades das tribos de Issacar, de Aser e Naphtali, da metade da tribo de Manassés, que fica em Bazã. Para os descendentes de Merari, clã por clã, foram sorteados 12 cidades das tribos de Ruben, de Gade e de Zebulon. Assim os israelitas deram aos levitas essas cidades em suas respectivas pastagens. As cidades anteriores mencionadas dos territórios de Judá, de Simão e de Benjamim, até lhes foram dadas por sorteio. Também, alguns dos clãs coatitas receberam as seguintes cidades no território da tribo de Efraim: Siquém, cidade de refúgio, nos montes de Efraim, Gezer, Joquimeão, Bet-Oron, Aijalon e Gat e Rimon, com suas respectivas pastagens. E da metade da tribo de Manassés, o restante dos clãs coatitas recebeu Aner e Bileã, com suas respectivas pastagens. Os gersonitas receberam as seguintes cidades: do clã da metade da tribo de Manassés, Golã, em Bazã, e também Asterote, com suas respectivas pastagens. Da tribo de Issacar, Quedes, Daberate, Ramote e Anem, com suas respectivas pastagens da tribo de Azer. Masal, Abdon, Ucoque e Reob, com suas respectivas pastagens. E da tribo de Naphtali, Quedes, na Galileia, Amon e Kiriataim, com suas respectivas pastagens. E essas foram as cidades que os outros meraritas receberam da tribo de Zebulon: Rimon e Tabor, com suas respectivas pastagens. Da tribo de Ruben, do outro lado do Jordão, a leste de Jericó, Bezer, no deserto, Jaza, Gedemote e Mefaate, com suas respectivas pastagens. E da tribo de Gade, Ramote, Gileade, Mainaim, Esbom e Jazá, com suas respectivas pastagens. Salmo 54. Para o mestre de música, com instrumento de cordas, poema de Davi, quando os zifeus foram a Saul e disseram: acaso Davi não está se escondendo entre nós? Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, defende-me pelo teu poder. Ouve a minha oração, ó Deus, escuta as minhas palavras. Estrangeiros me atacam, homens cruéis querem matar-me, homens que não se importam com Deus. Certamente Deus é o meu auxílio, é o Senhor que me sustém. Recaia o mal sobre os seus inimigos, os meus inimigos, extermina-os por tua fidelidade. Eu te oferecerei um sacrifício voluntário, louvarei o teu nome ao Senhor, porque tu és bom, pois ele me livrou de todas as minhas angústias e os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Atos, capítulo 16. Timóteo acompanha Paulo e Silas. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego.
Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. A visão de Paulo em Troade. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus o impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: "Passa a Macedônia e ajude-nos." Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. A conversão de Lídia em Filipos. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para entender a mensagem de Paulo, tendo sido batizada como os de sua casa. Ela nos convidou dizendo: "Se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa." E nos convenceu. Paulo e Silas na prisão. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores, com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação." Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: "Em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela." No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-nos aos magistrados, disseram: "Estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar." A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas. Os magistrados ordenaram que se lhe retirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: "Não faça isso, estamos todos aqui." O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e serão salvos os seios da sua casa." E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhe uma refeição, e com todos de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com essa ordem: "Solte estes homens." O carcereiro disse a Paulo: "Os magistrados deram ordem para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz." Mas Paulo disse aos soldados: "Sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. Agora querem livrar-se de nós secretamente? Não, venham eles mesmos e nos libertem." Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saísse da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. E então partiram. Amém? Essas foram as nossas leituras diárias de hoje. E amanhã estaremos aqui, se Jesus não vir. Que Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.